Olá, meu nome é Ionara Rabelo, sou psicóloga da Secretaria de Saúde de Goiânia, nesse momento representando a Gerência de Vigilância às Violências e Acidentes. O tema da aula de hoje é sobre os fluxos de atenção e notificação de violências na cidade de Goiânia. Uma pessoa em situação de violência, ela pode dar entrada no sistema de proteção e atenção por qualquer dessas três portas de entrada. Então, pela defesa de direito, viria pelos conselhos, tanto municipais como estaduais, organizações sociais, organizações não governamentais, Ministério Público, Centro de Referência, Secretaria Municipal de Política para as Mulheres. E ao entrar em um desses locais, ela precisa ser encaminhada, seguir um fluxo para atenção à saúde e demais atendimentos que forem necessários com relação à responsabilização do autor. Com relação à responsabilização, a gente teria todas as delegacias, as polícias técnico-científicas, os juizados e várias criminais. Na área de atendimento, a gente percebe que estariam todas aquelas políticas públicas, tanto na área de saúde quanto assistência social, que seriam aquelas portas de entrada para que essa pessoa seja atendida naquela demanda específica e depois encaminhada para os demais setores para que os devidos encaminhamentos sejam feitos para que ela seja protegida e atendida em suas necessidades. O que é prioritário ao chegar em uma das nossas unidades de saúde? É o acolhimento e o atendimento. O acolhimento precisa ser humanizado, ético, resolutivo, interdisciplinar e isso precisa se estender a todos os pontos da rede intersetorial. Quando a gente recebe uma pessoa em que a gente suspeita, não precisa ter a comprovação, existe uma suspeita de que ela é vítima de uma violência, seja interpessoal ou autoprovocada, para nós, por lei, é obrigatório que todos os profissionais de saúde preencham a ficha de notificação compulsória. Essa ficha de notificação, se você está em uma das nossas unidades de saúde, ela é preenchida e enviada para o Distrito Sanitário de Referência. Se você trabalha em um dos grandes hospitais, estaduais ou federais, hospitais públicos, clínicas, hospitais públicos e privados, clínicas privadas, o consultório que só você atende, você vai fazer essa notificação e encaminhar para esse e-mail, notificaviolênciagoiania@gmail.com. Lembrando que essa notificação tem que chegar até nós da saúde, seja na Gerência de Vigilância às Violências ou no Distrito Sanitário, em 24 horas, no caso de violências sexuais e tentativas de suicídio. A importância desse acessar a vigilância nesses casos está para que a gente possa acionar a rede, para que a rede dê o apoio, os encaminhamentos necessários, tanto para a violência sexual, que precisa ter uma série de procedimentos de saúde no menor intervalo de tempo possível e ao mesmo com relação à tentativa de suicídio. Para todos os atendimentos feitos em termos de emergência, a gente precisa ter a segurança de que todos os encaminhamentos feitos tenham que ser agendados para que essa rede de atenção consiga dar o seguimento. Então, o que eu quero dizer com isso é que não é só dizer para a pessoa que ela precisa voltar no ambulatório de vítimas de violência sexual amanhã. É confirmar que ela sabe onde ela deve ir, o horário que ela deve ir e verificar, se eu estou na ponta, verificar se ela deu seguimento ao encaminhamento dado. As pessoas em situação de violência, facilmente elas saem da nossa rede de proteção, então é fundamental esse engajamento para que essa pessoa saiba que ela vai continuar sendo atendida por nós, onde, quando, como, e se ela faltar esse atendimento, tem que ser feita a busca ativa desse caso. Existem alguns casos em que a gente precisa não só fazer a notificação compulsória, que é esse instrumento epidemiológico e de cuidado, mas também a gente precisa fazer a comunicação externa. O que é isso? É quando uma vítima de violência, por lei, ela precisa ser protegida por outros órgãos. No caso, crianças e adolescentes, a gente tem que encaminhar para que o Conselho Tutelar tome as providências cabíveis que o caso requer. No caso de idosos, a gente pode procurar tanto o Ministério Público quanto a Delegacia do Idoso, as crianças e adolescentes também, no caso em que haja risco de morte, a gente precisa acionar esses atores o mais rápido possível, né? Então, em situação de risco, a Delegacia de Proteção da Criança ou do Idoso.
E, se necessário, nos casos de violência sexual que ocorreram troca de fluidos, a gente precisa encaminhar imediatamente para contracepção de emergência e profilaxia. Então, a gente tem algumas unidades de emergenciais no município e a nossa referência continua sendo o Hospital Materno Infantil, que faz todos os procedimentos 24 horas, né? Quando a violência é contra a mulher, a gente não tem uma lei que autorize, né, que a gente faça uma comunicação externa em nome da vítima. Ela precisa ter autonomia com relação a isso. Então, existem algumas leis que começaram a surgir dando uma recomendação para que o profissional de saúde faça essa comunicação nominal no caso de violência sexual, só que isso vai ferir uma série de dispositivos de autonomia, a gente desconfia que isso vai impedir essa mulher de procurar o serviço de saúde. Então, a recomendação sempre é avaliar com essa mulher tudo que ela sabe sobre os direitos dela, os riscos que ela corre caso ela precise ir até a DEAN, quais são os fatores protetivos, qual a rede de apoio ela pode contar com os familiares, para que quando ela decida buscar essa DEAN, ela decida com autonomia e que ela tenha clareza de tudo que ela precisa ter de proteção para fazer isso, para que ela não se coloque em risco novamente ao fazer uma denúncia. Então, toda a recomendação nossa é avaliar passo a passo com a mulher qual o plano de segurança que ela pode ter na medida em que ela for fazer a comunicação externa, que no caso seria ela ir até a delegacia. Todo esse sistema de vigilância de violência e acidentes, ele é um sistema nacional e ele está embasado em uma série de leis e portarias e decretos. Então, existem algumas exigências legais, que são, por exemplo, a comunicação externa ao Conselho Tutelar é uma exigência do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. A lei com relação à proteção à mulher nos fala dos dispositivos de notificação que precisam ser feitos para que a gente crie políticas públicas de proteção. Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, colocam a importância da notificação desses grupos e principalmente da comunicação externa aos órgãos competentes para protegê-los também. O VIVA, né, Sistema de Vigilância, ele é implantado desde 2006, ele tem dois grandes componentes, essa vigilância contínua, que é essa notificação que a gente faz diariamente em caso de qualquer suspeita de violência, e a vigilância sentinela, que é um inquérito que faz a cada período de alguns anos, para que a gente olhe em todas as emergências como que os acidentes e as causas externas estão afetando a saúde das pessoas em determinada cidade, né? Desde 2010, a notificação de violências ela integra a lista nacional de notificação compulsória. Em 2011 houve uma universalização e todo o Brasil passa a utilizar a mesma ficha. E desde 2014, a tentativa de suicídio e a violência sexual passam a ser de notificação imediata, ou seja, 24 horas. As demais violências podem ser notificadas semanalmente, mas essas duas precisam vir em 24 horas para o setor saúde tomar as providências necessárias, né? Então, quando a gente fala de notificação de violências, ela precisa vir tanto da rede pública quanto privada. Então, muitos de nós entendem que aqui, se eu trabalho no SUS, eu vou notificar, mas no meu consultório particular eu não faço isso. Pelo contrário, a lei é para profissionais de saúde, qualquer que seja o espaço, né? E ele é um elemento, essa notificação é um elemento chave para essa atenção integral, para a gente retirar os casos de violência da invisibilidade e permitir uma articulação do setor saúde para garantia tanto do atendimento quanto dos cuidados que essa pessoa precisa, né? E para que ela tenha um segmento na rede. Então, é um instrumento de cuidado e não de denúncia. Isso é muito importante, que muitos de nós, muitas vezes, se recusa a fazer a notificação pensando, se eu colocar meu nome aqui, eu vou estar envolvido nisso, eu vou ter que parar na delegacia. Não é isso, ele é um instrumento de cuidado e não de denúncia, e a gente tem vários protocolos em Goiânia para proteger profissionais, para que eles possam fazer a notificação e a gente possa dar visibilidade às violências e à forma como ela atinge a saúde das pessoas na cidade de Goiânia, né? Então, quando a gente fala de notificação da violência, a visibilidade é o problema, saber a magnitude e gravidade é importantíssimo para nós, para a gente desenvolver mais ações de promoção de saúde e prevenção, né? Ele é um elemento chave, a notificação, para a gente dar uma atenção integral às pessoas e permitir que essa rede de proteção seja acionada e se articule. Então, quando eu notifico, eu não estou preenchendo o papel, eu estou colocando o nome daquela criança, daquela mulher, daquela idosa, daquele idoso num determinado ponto, para que esse nome se transforme num caso,
numa situação que a gente vai acionar a rede para que a rede comece a proteger. Então, nós, do setor saúde, notificamos para que uma linha de cuidado seja totalmente estabelecida a partir dessa notificação. Então, a notificação é uma das dimensões dessa linha de cuidado para atenção integral, tanto a saúde das crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violência. Então, como eu já falei, ela é um dispositivo que dispara processos, dá visibilidade, ajuda a gente a articular intersetorialmente para dar a proteção devida a cada caso, ajuda a gente a organizar serviços, fazendo essa articulação e formar redes. No fundo, o que a gente quer com a notificação não é um papel, um número, mas a garantia de direito e cidadania das pessoas em situação de violência na cidade de Goiânia e no resto do Brasil. Os dois grandes instrutivos que norteiam o nosso fazer é esse, que é o amarelinho do Viva, que é o instrutivo de notificação. Aí tem o link, mas se você colocar instrutivo violência interpessoal, você acessa pela internet. Ele orienta direitinho como que você vai fazer o preenchimento da ficha. Ele está bem didático e é possível acessá-lo. E por ele você também já consegue ter no anexo dele a ficha. Então, se você está num local que não tem a ficha aí, você pode acessá-lo, imprimir a ficha e pelo instrutivo você preenche facilmente e encaminha para o e-mail que eu já falei, que é o notificaviolenciagoiania@gmail.com. O segundo livro, o PDF, foi esse livro formado em 2017, um manual sobre a notificação de violências interpessoais e autoprovocadas, que ajuda a entender o papel da notificação, a linha de cuidado, como é que a gente pode estabelecer isso em cada município e em cada serviço, como que isso se dá. Então, ele é bem simples também, é pequenininho esse manual e ele orienta como é que a gente pode ser sensibilizado a enxergar a violência das diversas formas, né? Esse é um fenômeno que crianças e adolescentes vão demonstrar por uma alteração de comportamento, pessoas adultas com alterações na forma como ela reage a situações que ela conseguiria reagir de forma mais tranquila, ela já aumenta uma baixa tolerância à frustração, então depende muito da faixa etária, ciclo de vida e tipo de violência sofrida. E esse manual ajuda a gente a compreender esse fenômeno de uma melhor forma. Então a pergunta é, então eu recebi uma pessoa que eu estou suspeitando de algum tipo de violência. Quais são os tipos de violência e quanto que a gente notifica? Homem e mulher, não importa a idade, ou seja, não importa o ciclo de vida, nós vamos notificar todas as vezes em que eu suspeitar de que essa pessoa procurou o serviço de saúde e a violência ocorreu dentro de casa ou no âmbito familiar. Pode ter sido na rua, mas foi dois irmãos brigando, é uma violência doméstica. Pode ter sido na casa do vizinho, mas foi o meu cunhado que me atacou com um pau, é uma violência doméstica, não importa a idade. Em todos os ciclos de vida, se for uma violência sexual também, então se foi o abuso, o toque, mandou fotos para mim, para uma criança, e essa criança recebeu esse material inadequado para a idade, tudo isso é violência sexual e precisa ser notificado. A autoprovocada são as automutilações e as tentativas de suicídio. Em qualquer idade a gente precisa notificar. Lembre que a gente não notifica a ideação, a gente não notifica se a pessoa está pensando em se matar. A gente notifica quando há tentativa e chega dentro da nossa unidade de saúde com vida. Se ela já chega e já foi constatado um óbito, não é preenchida essa ficha. Na verdade, preenche a outra ficha, que é a de declaração de óbito, e a gente vai fazer a análise dos indicadores de suicídio cruzando esses dois dados, tanto de tentativa quanto de óbito. O tráfico de pessoas, né? Se a pessoa chega e começa a contar que ela esteve sequestrada durante tanto tempo em uma cidade do interior e ela conta o que ocorreu, tráfico de pessoas. Se ela conta que ela chegou da Espanha ou de Portugal há um tempo e desde então ela não tem conseguido dormir. Se você investigar, você vai ver que isso é tráfico de pessoas. Trabalho escravo também, o trabalho infantil, qualquer tipo de intervenção legal que é feito por organismos que são do Estado, qualquer tipo de intervenção, no caso, seria muito mais da polícia, e a tortura. Em todos esses casos, se a gente suspeita que uma pessoa que está no sistema socioeducativo, no presídio, ele chega com ferimentos físicos e fala que foi um colega, a gente pode suspeitar tanto de uma violência entre presos quanto de algum sistema de tortura, a gente faz a notificação como suspeita. Então, esses são os casos que a gente vai notificar, não importa a idade.
Em quais momentos eu vou notificar a violência comunitária, ou quando ela sai fora da casa, né? Apenas se for uma criança, adolescente, mulheres, pessoas idosas. Então, uma idosa saiu do banco, veio alguém e bateu nela para tomar a bolsa. Aí eu notifico. Agora, se for um homem de 20 anos, não notifico. Por quê? Essa notificação da violência contra todos os grupos da sociedade que não esses, vão entrar no outro tipo de VIVA, que é o VIVA inquérito. Então, aqui a gente está pegando a violência que ela é de gênero e a violência geracional, que a gente sabe que tem uma estrutura diferente. Então, criança, adolescente, mulher, pessoa idosa, ou mesmo qualquer violência por modificação homo, lésbica ou transfóbica, que aconteceu na rua, então a pessoa estava andando e começaram a xingar com nomes como homofobia, e aí xinga e começa uma discussão. Aí, nesse caso, entraria adultos entre 18 e 60. Se forem indígenas e pessoas com deficiências. Então, vocês entendem que esse quadro é um quadro que para eu ter certeza, né? Mas isso eu notifico ou não? Por causa da idade, é um homem, mas foi uma situação de uma briga de bar. Tinha origem homofóbica? Não. Então, essa eu não vou colocar, ela não vai entrar na notificação nossa. Então, eu não notifico nesses casos. Então, manter esse quadro, mesmo abrir, esse quadro está dentro do instrutivo, ele é importante para eu sempre visualizar e me perguntar se é uma violência que eu vou notificar ou não. Então, esse é o nosso grande orientador. Essa nossa ficha ela é composta de 2 páginas. O número lá em cima é o número que nós damos. Então, é um número que ele só existe dentro de uma sequência de números que é dada pela Vigilância Epidemiológica do município. Então, a gente pega esses números e a gente cadastra esse número antes de jogar essa ficha e digitar ela no Sinan. Então, algumas instituições, como os grandes hospitais de referência, eles têm esse número, e algumas unidades nossas de urgência, mas grande parte das pessoas não tem esse número, você vai entregar para a gente sem e a gente vai preencher. Então, a gente precisa a data que você está notificando, ou seja, o dia que você começou essa notificação, o município, né? E aí, a unidade notificadora é porque a gente pode ser da saúde, que seria o número 1, o 2, se a gente for uma unidade de assistência social, que seria os CREAS e CRAS. 3, se é um estabelecimento de ensino, então se eu atendi a pessoa dentro de uma universidade, ela relata um estupro há 3 meses atrás, eu vou notificar, mesmo imaginando que ela passou pelo setor saúde, você notifica quando você sabe da violência. E aí você faz a notificação. Depois do sistema de informações, a gente vai verificar se há duplicidade ou não desses dados. Se houver duplicidade, a mesma pessoa foi notificada por 3 serviços diferentes, isso é um ótimo índice para a gente. Quer dizer que todo mundo tentou dar visibilidade, a gente vai juntar e pegar a primeira instituição que notificou, coloca todos os dados nela, qualifica essa ficha e vai ficar só uma. As outras a gente vai descartar para efeito de análise de dados para não ter essa duplicidade. Mas qualquer pessoa tem que notificar, não pode supor que outro serviço já notificou antes. Então, passei pela unidade básica de saúde, a equipe que me atendeu notifica. Fui encaminhada para o ambulatório de violência sexual do materno infantil, a equipe notifica. Depois disso, precisei ser encaminhada para um CAPS, que eu desenvolvi um sofrimento psicológico agudo e eu preciso de um certo apoio, o CAPS notifica. E depois a gente faz a limpeza do banco. Então, o nome da unidade notificadora, geralmente é o nome de onde estamos, e o código, se a gente já preenche o CNES, a gente sabe, e o nome da unidade de saúde. O nome da unidade notificadora pode vir também, às vezes, porque se é uma unidade de assistência social, seria CRAS e o nome do CRAS. Então, por isso que eles colocam aí. Para nós da saúde, seria o nome da unidade de saúde embaixo, com o número do CNES. A data de ocorrência da violência, não importa a data, se foi agora ou há 10 anos atrás. Pela primeira vez estou atendendo uma pessoa e ela relata uma violência, eu vou notificar agora algo que aconteceu há 10 anos atrás. Isso é um indicador muito importante para nós, porque a gente tem visto cada vez mais uma sequência de crianças vítimas de negligência, violência sexual, que depois agora na adolescência está tendo muita automutilação e tentativas de suicídio. Então, por essa lógica, é importante ver o fenômeno, o quanto isso impacta a vida da pessoa. Então, fui vítima de violência sexual há 5 anos atrás.
desenvolveu uma depressão, não consegue trabalhar e está vindo aqui pela terceira vez com uma tentativa de suicídio. Eu coloco a tentativa de suicídio agora e posso fazer uma outra ficha de notificação relatando a violência sexual há 5 anos atrás. Uma mesma pessoa contando uma mesma história pode gerar 2 ou 3 fichas de notificação. Muitas vezes a gente recebe uma com uma história no último campo, que é observações, a gente relata, né? E aí a gente vê, não, daqui surgiram 2 ou 3 violências. A gente precisa dar visibilidade a esses 3 tipos em 3 datas diferentes, e a gente pode fazer isso. Então, a data da ocorrência é quando ocorreu a violência, e aí você preenche. Se tiver mais de uma violência, pode fazer mais de uma ficha, tá? O nome do paciente é essencial, tem que ter, não pode fazer uma coisa anônima ou desconhecido, né? A data de nascimento também, se não tiver a data, a gente fala que você pode colocar uma idade aproximada. Então, por exemplo, pessoas em situação de rua, em alguns momentos eles já não têm os documentos, não sabem dizer, ou se está no surto psicótico, e aí por uma data aproximada você coloca, uma idade aproximada, você coloca a idade ali, o sexo da pessoa. Importantíssimo se são mulheres em idade gestacional, se está gestante ou não sabe essa informação. O não se aplica para cada uma das vezes que você tiver dúvida, no instrutivo vai falar. Então, não se aplica aqui, no seu caso, seriam crianças em idade que não é possível engravidar ou homens, e aí seria o não se aplica. Então, nesse caso, sempre olha, que momentos eu utilizo o não se aplica, é só retomar o instrutivo e ler. Raça-cor é fundamental. Esse é um dado obrigatório em todos os documentos do Sistema Único de Saúde. Então, ela é autorrevelada. Então, você tem que perguntar para a pessoa e a pessoa fala. Se não der, você vai acessar os nossos sistemas, que no caso SICA ou CELC, dentro da saúde, para você verificar no cadastro do cartão SUS, que lá vai ter. Então, essa informação precisa ser qualificada desde a ponta, até para a gente dar visibilidade. Por exemplo, em Goiânia, nos últimos anos, a gente percebeu o aumento de assassinato em mulheres pardas e negras, se não me engano, de 2 a 3 vezes maior do que entre mulheres brancas. Então, esse dado nos faz repensar qual a política pública para a cidade e como que a gente pode prevenir violência com relação a ser uma mulher branca, uma mulher negra, uma mulher parda. Vai ter diferença e as políticas públicas têm que ser diferentes, sim. A escolaridade a gente tem que perguntar para a vítima, né? O número do cartão SUS, se tiver, preenche, se não tiver, preenche o que tem. O nome da mãe é essencial para a gente evitar as duplicidades, então tem que ter o nome da mãe também. E aí vem os dados de residência, né? Então, se eu estou atendendo ali, eu acho que é de Goiânia, eu já tenho os dados, eu vou preenchendo. Eu não tenho certeza, eu pergunto, eu verifico com a vítima, por isso é tão importante ter muita informação, porque essa ficha tem que ser preenchida preferencialmente pelo profissional que atendeu. Então, em muitos locais a gente tem um núcleo de vigilância, né? Que o núcleo de vigilância está funcionando dentro de um grande hospital, e aí todo mundo faz os atendimentos, aí o núcleo mandam todos os prontuários para o núcleo vai separando e vendo o que precisa ser notificado e o que não precisa. Se o prontuário não estiver bem escrito, detalhando o que aconteceu, a ficha de notificação vai vir com muita falha, com muita falta de dados. E para a gente é importantíssimo entender essa pessoa reside aonde, a violência aconteceu aonde, qual foi o serviço que atendeu, até para a gente ver onde que a gente precisa ter mais serviços. Então, o município de residência, o bairro, tudo que você puder colocar aqui é importante, principalmente os telefones para contato, se a gente precisar fazer a busca ativa da pessoa, colocar mais de um. Se você está preenchendo com caneta, dá para ir colocando embaixo. A zona, se foi urbano ou rural, e o país de residência geralmente é Brasil. Aqui a gente não tem tanto fluxo migratório nesse momento. Bom, aí os dados da pessoa atendida, o nome social, se ela já se apresenta e apresenta o nome social, tem que vir aqui. O dado ocupação para nós é tão importante, mas muitas vezes, como não são as pessoas que estão atendendo, que estão preenchendo a ficha, esse dado está ficando em branco. E aí a situação conjugal, se é solteiro, casado, viúvo, separado, não se aplica, você vai olhar no instrutivo também.
E esses dados abaixo de orientação sexual, se é hétero, homo, bi, e de identidade de gênero, travesti, mulher trans, homem trans, não se aplica, esses são essenciais para a gente também dar visibilidade a todas as situações de violência que sejam de homofobia, lesbofobia e transfobia. Isso é essencial porque o Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans e pessoas que têm uma outra identidade de gênero, e a gente precisa não só dar visibilidade às tentativas ou à forma de violência aqui, para a gente entender que políticas públicas precisam criadas. O dado 38, ele pede que a gente preencha se a pessoa possui algum tipo de deficiência ou transtorno que tenha sido diagnosticado anteriormente. Esse é um dado importante porque às vezes a pessoa chega e ela está alterada pelo consumo de álcool e drogas, mas ninguém sabe relatar se ela já tinha esse comportamento antes, foi uma situação única. E quando começa a fazer entrevista, a família conta, não, já toma medicação, já tem um transtorno depressivo há muitos anos e começou a fazer uso de álcool e drogas também há alguns anos atrás. Então, quer dizer sim que a pessoa apresenta um transtorno mental, que seria a depressão, e ele precisa então ter marcado como 1, porque já foi diagnosticado anteriormente. A gente vê muito erro, que é quando a pessoa ela faz a tentativa de suicídio utilizando os medicamentos e aí marca que não tem nenhum deficiência ou transtorno. Então, se é uma pessoa que já foi diagnosticada, tem os medicamentos ansiolíticos e antidepressivos em casa, ela já é uma pessoa considerada que tem transtorno e precisa ser marcado como 1 aqui. Então, ficar muito atento a essa informação para a gente ver até a dimensão do quanto de, por exemplo, tentativas de suicídio estão ocorrendo entre pessoas que estão em acompanhamento nesse momento e a tentativa está ocorrendo com o próprio medicamento que foi prescrito para tratá-la, né? Então, ficar atento aqui. Então, se já teve uma deficiência ou transtorno diagnosticado anteriormente, a gente precisa marcar como 1 e tentar localizar. O instrutivo define todos, que tipo de deficiência física, intelectual. E esse dado também é importante se a violência ocorreu fora de casa, porque as pessoas com deficiência, não importa a idade, se a notificação ocorreu e essa pessoa tem uma deficiência, a violência ocorreu no ponto de ônibus, precisa ser notificado porque ela tem deficiência, no caso, a deficiência física, intelectual, visual ou auditiva, tá? E também tem que ser comunicado às autoridades competentes, porque isso é previsto em lei também. Os dados da ocorrência também são importantes, então eu preciso entender, essa pessoa mora aqui, ela foi atendida nesse serviço, onde foi que ocorreu a violência. Então, geralmente, o bairro Logradouro, que a gente tem em Goiânia agora, é que mais de 60% da violência ocorreu na residência, né? Até pelo perfil de como a gente notifica. Então, grande parte das violências tem ocorrido entre pessoas que são do núcleo familiar ou pessoas muito próximas. E aí, se tem a hora da ocorrência, ótimo. Se não tem, a gente não tem problema, você deixa isso em branco. E aí, o local. Foi na residência dela ou de uma outra pessoa? Foi numa habitação coletiva, como locais de habitação coletiva seriam locais em que mais pessoas vivem, como, por exemplo, um presídio, uma escola, foi um local de prática desportiva, um bar ou alguma coisa que vende bebidas, na via pública, ou seja, não estava em local nenhum, foi em via pública, algum local que é um comércio, ou na indústria, ou na construção, no local de trabalho, ou se não encaixa nenhum desses, você marca o outro e escreve. Se a pessoa não relata, e muitas vezes a pessoa prefere não identificar, ela vai falar que não sabe, ou não vai estar nada escrito, você vai colocar ignorado. O ocorreu outras vezes para a gente é importantíssimo. Geralmente é porque a gente já perguntou para a pessoa, é a primeira vez que acontece com você dessa situação. Geralmente a ocorrência de repetição se dá quando é uma violência doméstica e nos casos de tentativa de suicídio, automutilação. Então, esse ocorreu outras vezes é importantíssimo para a gente ver a gravidade do fenômeno. Uma segunda ou terceira tentativa de suicídio, ela nos dá um nível de alerta maior do que a primeira. É óbvio que precisa atender a primeira, mas o nível de alerta para os cuidados com essa pessoa é muito maior, porque após a segunda ou terceira, a possibilidade dela fazer uma tentativa que seja efetiva, ela é maior. Então, eu preciso aumentar o nível de proteção e de cuidados e de engajamento dessa pessoa com o serviço de saúde ou numa internação, se for necessário.
Se a lesão foi autoprovocada, aqui está perguntando se foi a própria pessoa que provocou. Então, nesse caso, é da mutilação e da tentativa de suicídio. Não é lesão autoprovocada, e às vezes a gente percebe isso quando uma criança está em casa e ela sofre uma queda. Muitas vezes as pessoas colocam como autoprovocado porque a criança caiu. Não, não foi autoprovocada, foi um acidente doméstico. Pode-se suspeitar de negligência ou mesmo de violência física, porque muitas crianças chegam com relato de queda e, na verdade, no exame físico é possível detectar múltiplos hematomas que não configuram queda e aí a gente passa a desconfiar de violência física. E aí é muito importante essa notificação e entender que mesmo algumas quedas eu posso notificar, porque se uma criança está tendo 3 quedas ao ano, com 3 notificações, já é um indicador importante para eu aumentar a vigilância dessa família, aumentar os cuidados e proteção e até a orientação aos pais. Então, se uma criança caiu, você não vai marcar autoprovocada, você vai marcar suspeita ou de negligência ou de violência física. Aqui, autoprovocada é só quando há consciência do ato e eu vou fazer isso para me machucar. Então, basicamente, a automutilação e as tentativas de suicídio. Qual a motivação dessa violência? Então, aqui é o profissional que atende mesmo, né? Então, se é uma violência sexual, a base dela está no sexismo. É uma mulher e uma criança que não tem direito ao seu corpo. Então, se é uma violência sexual, é sexismo. Se é uma violência doméstica, em que tem tapas e empurrões e essa mulher chega com fraturas ou hematomas, é sexismo. A homofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia nos casos de pessoas que sofrem a violência em função dessa identidade de gênero. O racismo, a intolerância religiosa, a xenofobia, que é contra imigrantes ou pessoas de outra parte, né, do país. O conflito geracional aparece muito com idosos, né, e os filhos ou netos, pessoas em situação de rua, e por estar em situação de rua aconteceu a violência, pessoas que têm deficiência e os outros. No instrutivo você vai ver as possibilidades de marcar e tem a definição de cada um deles. Se você ficar em dúvida, é só ler o instrutivo que ele esclarece. A tipologia da violência. Então, aqui há alguns anos, o Ministério da Saúde pediu que a gente marcasse só a principal. Mas é muito difícil a gente ter uma pessoa vítima de violência doméstica que tenha violência física e não tenha psicológica. Então, assim, marque aquela que deu origem à busca pelo serviço. Então, uma mulher com muita dor após ter sido espancada, ela está com hematomas e dores. É a violência física. Só que ela conta a história de que tem muito xingamento, tem humilhação. Então, você marca a violência psicológica também. Então, você coloca 1 para os 2. E ela pode relatar que mesmo casada, ela é vítima de violência sexual e dentro do casamento existe. Marca também. Então, você pode marcar as múltiplas violências, né? Colocar aqui, mas de preferência a principal que levou aquele atendimento. O meio de agressão para nós é importante, aí tem os vários meios, né? Foi a força corporal e no caso de suspeita, né? Uma criança que suspeita de queda. Então, você pode colocar a suspeita de negligência ou física e colocar lá outro queda. E aí a gente é uma suspeita. Então, assim, tem todos os tipos de violência, né, com todas as definições, o que é tortura, o que é violência sexual, tráfico, o que é financeira e econômica, que acontece principalmente com idosos, que quando os filhos pegam os cartões deles e não entregam. A negligência e abandono acontece muito com crianças, né, de 1 a 9 anos e depois idosos, que há uma negligência do cuidado, né? Trabalho infantil, intervenção legal e outros. O que vai entrar em outros? Aquilo que não encaixou em nenhum desses. Na dúvida, olhe antes. Mas vai entrar em outros a tentativa de suicídio. A gente considera que a tentativa de suicídio é uma violência contra si mesmo e a depender da forma é uma violência física, né? Que ela vai agredir o corpo, seja com medicamento ou enforcamento. Só que para a gente distinguir um pouco mais as tentativas de suicídio, elas entram aqui nessa ficha, em outros, você vai marcar 1 e vai escrever tentativa de suicídio ou automutilação, para que a gente possa analisar esse fenômeno e dar os encaminhamentos para construir políticas públicas. Então, tentativa de suicídio entra como outros, marca 1 e escreva. Os meios de agressão, eu comecei a falar um pouquinho, né, sobre o meio, então tem vários. O objeto contundente, que é quando uma panela, um tijolo, alguma coisa que é utilizada na violência.
O pérfuro cortante, principalmente na automutilação, nas tentativas, pode ser gilete, caco de vidro, faca, ou numa violência entre pessoas que uma perfura a outra, né? Uma substância ou objeto quente, e o que mais aparece em envenenamento ou intoxicação é exatamente essa tentativa de suicídio, quando ela tenta utilizar os medicamentos ou alguma outra substância para morrer. Pode ocorrer envenenamento e intoxicação também no caso de negligência, ter uma negligência contra uma criança, né? Assim, suspeita-se de uma negligência porque a criança foi lá e tomou um produto químico de limpeza da casa, é muito comum. Então, você marca negligência 1 ali e qual o meio, envenenamento ou intoxicação, e aí na historinha você conta que a criança tomou água sanitária. Pode ter sido por arma de fogo, ameaça ou outro. Todas essas categorias estão bem escritas no instrutivo também. Quando marcar violência sexual, a gente precisa saber qual tipo. Se foi o assédio sexual, principalmente nas relações de trabalho, o estupro, que na categoria estupro não é mais só penetração, é qualquer ato que vá ferir o corpo, a identidade sexual daquela pessoa, em que ferir quer dizer fazer algo contra a sua vontade ou com que ela não saiba o quanto aquilo pode afetá-la, porque ela não tem um discernimento com base na idade para entender o que está acontecendo. Então, por favor, leia a categoria estupro, porque muitas vezes as pessoas só colocam como se houvesse penetração e não é mais, isso já foi modificado. A pornografia infantil, quando você oferta, né, imagens para crianças e adolescentes, ou você compartilha. A exploração sexual, onde há uma troca financeira para a obtenção de uma relação sexual, ou outros. Dos procedimentos realizados, esse aqui só mais nas nossas unidades, quando tem então a violência sexual, você já tem que informar se você já fez a profilaxia para uma IST, né, uma infecção sexualmente transmissível, para HIV, para hepatite, foi feita a coleta de sangue, de sêmen, secreção vaginal, foi feita a contracepção de emergência e vai ser necessário o aborto previsto em lei, a vítima já chegou com alguns dias ou meses, né? Então, todo esse procedimento realizado ele é essencial para a gente dar os encaminhamentos devidos. Então, muitas vezes a gente pode fazer a contracepção de emergência, a coleta de sangue e alguma profilaxia numa unidade de referência nossa e encaminhar depois para o materno para ele dar continuidade. E eu preciso falar para essa outra unidade quais os procedimentos já realizados para que ela tenha. Uma coisa importante, eu esqueci aqui, que o intervalo de 2 horas de uma violência sexual com troca de fluidos e o nosso atendimento ele é essencial para a garantia de que a gente possa fazer a melhor profilaxia para aquela pessoa em situação de violência. Então, 2 horas é um tempo considerado ouro para essa pessoa ser atendida por nós e receber as profilaxias e fazer os exames necessários. Então, quanto mais rápido o atendimento aqui, melhor a gente pode dar condições para que essa pessoa desenvolva, que ela possa ter um atendimento de saúde que seja mais resolutivo, né? Número de envolvidos seriam os dados do provável autor da violência. Você vê que está provável. Então, assim, a gente não é um serviço de investigação. A gente não está na saúde, né, no setor de saúde, tentando encontrar quem fez o que, quando e como. A gente vai atender a pessoa e com os dados que ela der, a gente não vai aprofundar a entrevista tentando pegar dia, hora, tudo. É assim, o que ela contar no relato aberto. Se ela já tiver uma segurança para relatar, você continua e vai perguntando. Então, assim, é possível ter mais de um envolvido? Você se lembra se é o pai ou a mãe que está levando a criança? E se você suspeita de que são os pais, você vai preencher essa notificação só após o atendimento. Isso é uma coisa importante. A notificação não é feita só quando a pessoa autoriza. A notificação não é autorizada pelo paciente, ela é compulsória para mim. Então, eu fiz o atendimento, eu já sei mais ou menos o que a ficha pede, eu faço o atendimento de uma forma humanizada, ética, dando atenção à principal demanda da pessoa, né? É dor, é muita agitação, é um sofrimento intenso por ter acabado de descobrir uma violência sexual contra a filha ou filho, e eu vou fazer tudo para cuidar daquela criança e daquela mãe ou da avó que está levando naquele momento. E aí, a partir daí, eu vou preencher a ficha, pode ser num outro momento ou logo após o atendimento, e preencher com os dados. Então, se eu suspeito que é um envolvido e pelo relato pode ter sido pai, padrasto, irmão, vou marcar o suspeito aqui.
sexo do provável agressor, e agora se são, eu não sei se foi a negligência quem estava junto, o pai, a mãe e a avó na hora que a criança caiu. A minha suspeita vai ser as pessoas que estavam lá e foram negligentes, pai, mãe e avó, e vão marcar, então seriam mais o sexo do provável autor, são ambos os sexos. Se foi durante uma festa ou num bar, existe a suspeita de álcool, teve algum relato, marca também. E aqui é o ciclo de vida do provável autor de violência. Então, a pessoa seria uma pessoa adulta, entre 25 e 59, são os pais e os avós, eu vou colocar nesse ciclo. Se é uma pessoa idosa, a suspeita de que foi uma violência do avô com as netas, eu coloco pessoa idosa. Né? E os encaminhamentos, muito importante aqui isso pra gente, né? Eu acionei quem? Então, eu já encaminhei para uma outra unidade de referência, fiz o encaminhamento, eu já encaminhei para o CREAS, porque pessoas em situação de violência precisam ser encaminhadas para que o CREAS dê continuidade, né? Eu fiz o encaminhamento para que a escola também garanta que essa criança continue a ir à escola e ser protegida. Então, tem todos os encaminhamentos aqui. Eu chamei o Conselho Tutelar, criança, adolescente, eu tenho que acionar o Conselho Tutelar, e a gente pactuou que na rede de saúde de Goiânia, essa ficha vá rapidamente para o distrito, e o distrito vai ser o que vai acionar o Conselho Tutelar, exatamente para a proteção do profissional. Então, muitas pessoas falam assim, não, mas eu não vou agora, o pai, o suposto agressor é o pai ou o padrasto da criança, que é o traficante da região, e ele vai matar todo mundo aqui. Então, você vai preencher os dados e quem vai fazer essa notificação vai ser lá em cima. Pode ser o distrito ou pode ser a gerência de vigilância. Então, e quanto mais a gente conseguir pulverizar que a notificação seja feita, ela já é feita em Goiânia pelo setor saúde e pelas escolas municipais, aqui a gente já garante as duas grandes portas de entrada que uma criança pode ter. E muitas notificações estão saindo das escolas. Então, quanto mais a gente coloque que a rede sejam várias pessoas, a gente protege todos os profissionais envolvidos, né? Se é uma violência relacionada ao trabalho ou não, isso está lá descrito no instrutivo também. Se foi emitida uma CAT, né, uma comunicação de acidente de trabalho. Circunstância da lesão, tem lá a descrição, mas a grande parte de nós não vai preencher. E a data do encerramento, ou seja, na hora que você terminou a ficha, porque a ficha de notificação ela pode ser encerrada no momento que faz. Aqui, essas observações adicionais são importantíssimas, que é aqui que você conta a história resumidinha, né? Então, você conta a história resumidinha e coloca aí para a gente entender se precisa fazer outra ficha, acionar outros órgãos, o que precisa. Ali em cima, os acompanhantes, e vínculo e telefone são essenciais. Aqui embaixo, quem é o notificador. Então, a gente sempre pede que tenha o nome da pessoa, né, e a função e a assinatura de qual unidade ela é. Se você suspeita de que naquela unidade básica de saúde, se você preencher esses dados, vai te comprometer, você manda para o distrito sem assinatura, não tem problema, e avisa o distrito que a gente sabe o que a gente pode fazer para proteger. Então, o medo da violência não pode nos impedir de fazer a notificação. Então, o medo não pode nos congelar e a gente pode fazer e tem mecanismos para proteger profissionais de saúde. Aqui a ficha em 2 quadros, então ela é sempre preenchida com 1, 2 ou os outros números de referência, ao invés de marcar X, ela é bem simples, né? E aqui é um modelo que a gente, até agora, maio de 2021, a gente utilizava para encaminhamento, mas possivelmente a gente vai modificar, mas eu deixo esse, que é assim, ó. Para fora da SMS, eu não vou mandar a ficha com todos os dados, o nome do profissional. Exatamente para proteger, se eu vou encaminhar para o Ministério Público, se eu vou encaminhar para o Conselho Tutelar, eu vou encaminhar com alguns dados da violência para que esse órgão possa proteger essas pessoas. No Ministério Público a gente manda a ficha porque a gente entende que o Ministério Público tem uma outra sistematização de trabalho. Então, aqui no caso de Conselho Tutelar ou de delegacias, algum outro órgão que a gente precisa acionar para os CREAS e CRAS, então é a forma como a gente encaminha as informações. Ainda tem muita pactuação, porque às vezes quando muda a gestão, muda o jeito de um órgão funcionar, às vezes eles pedem via ofício, e a gente está pactuando que seja o mais simples possível para que a gente comunique entre a saúde e os outros órgãos de proteção da rede. A gente tem alguns critérios que a gente sempre prioriza para avaliar o risco, né? Então, assim, para a gente fazer um projeto terapêutico singular e a equipe de saúde, né, da emergência atendeu e depois vai para uma unidade básica de saúde da família, vai continuar o atendimento, o que a gente tem que observar? O risco de morte.
já é uma segunda ou terceira tentativa de suicídio, é uma criança que foi espancada pelos pais e o vínculo que ele tem, a rede protetiva é só esses pais, é uma idosa que está acamada e não está recebendo, está desidratada. Então, o risco de morte é um primeiro dado para a gente fazer um projeto terapêutico para ter uma intervenção segura de vários órgãos ao mesmo tempo e não só do setor saúde. A idade da vítima também. Crianças muito jovens ou idosos com muita vulnerabilidade são pessoas que precisam ter um projeto terapêutico mais conformado, de uma maneira mais complexa para que sejam protegidos. A vulnerabilidade da vítima, ou seja, o quanto o agressor é alguém muito próximo e seria aquele que também protege. Então, o quanto a vulnerabilidade perpassa os vínculos, né, que é o vínculo com o autor, mas também os determinantes sociais de tem emprego, tem escolaridade, tem uma rede de proteção ainda ampliada com o núcleo familiar ou não. O tempo de violência, se é uma violência de repetição, é um sinal de alerta para nós. Então, uma violência contínua, com vários episódios, já alerta que isso já está aumentando a gravidade do caso. A mesma coisa, uma família que não consegue ser protetiva, que tem muitas questões, assim, a violência está perpassando todos os vínculos daquela família, existe desemprego, existe uma baixa escolaridade, uso de álcool e drogas, então tudo isso vai dando um caráter de uma rede, uma família não protetiva, a gente precisa ter um cuidado maior. E a evasão de serviços. As pessoas em situação de violência, elas saem do serviço de uma forma muito rápida, então às vezes a gente começa a atender num local e aí eles mudam de lá. Então isso já é um sinal para a gente de alerta de que esse núcleo familiar é um núcleo muito duro e eles não querem deixar nenhum serviço se aproximar para que a violência continue a se perpetuar. Então são os sinais importantes para a gente. Então, o que a gente já tem? Para além da notificação, para desenvolver esse projeto terapêutico singular com outros atores, a gente tem toda uma rede que está realizando estudos de caso há muitos anos, para construir esses projetos terapêuticos singulares em parceria com outros órgãos, né, para que a gente dê suporte não só às pessoas, mas também às equipes. Então, o que a gente tem? Os atores dessa rede intersetorial da cidade de Goiânia, eles dividiram a cidade em algumas regiões que não são as mesmas do setor saúde. Então, o setor saúde é dividido em 7 distritos sanitários de saúde. O setor do Conselho Tutelar, se não me engano, é dividido em 6. As escolas também têm uma outra divisão entre 6 e 5. Então, isso gera um problema para nós na cidade de Goiânia, mas a gente tem tentado resolver. E aí, pela região de educação, a gente começou a construir primeiro 5 reuniões, agora a gente já está, se não me engano, a gente já tem 8 nesse momento que estão funcionando. Então, é assim, entre em contato com o seu distrito sanitário. Você tem uma idosa que está vítima de negligência, já tem meses, você já fez relatório e não sabe o que mais fazer. Entre em contato com o distrito sanitário. Se for o Campinas, a gente vai colocar o estudo de caso e vai discutir sempre na primeira terça-feira do mês. Regional Oeste, na primeira quinta-feira do mês, sempre pelas manhãs, tá? Sudoeste, a segunda quinta do mês, Noroeste aí por aí. Noroeste, Sul, Norte e Leste. Então, nesse momento, a gente tem essas regionais que funcionam mensalmente. Fora isso, tem as equipes dos distritos com referentes técnicas distritais para a violência. Foi implantada também a gerência de vigilância em saúde em cada distrito sanitário. Então, todos são pessoas que podem te apoiar onde você estiver, na ponta, em grandes hospitais, para que a gente possa discutir o caso e dar a resposta mais resolutiva que ele precisa no tempo oportuno e que a gente continue a atender as pessoas e entender que para o fenômeno da violência, o setor saúde tem todo um compromisso, mas precisa dos demais setores para que a gente possa realmente ser mais resolutivo. Então, obrigado. Os telefones de contato da gerência, 3524-3392. Para falar com a gente, continua o e-mail que a gente tem há muitos anos, que antes chamava núcleo, né? npvsgoiania@yahoo.com.br. E de qualquer parte da cidade de Goiânia, se você não é da rede SUS, pode enviar a ficha de notificação nesse e-mail, notificaviolênciagoiania@gmail.com. A gente vai receber e dar os encaminhamentos necessários. Para os demais serviços que são da rede SUS municipal, é só encaminhar para os distritos sanitários de referência. Muito obrigada.